Você entregou nas mãos de Deus, mas o coração ainda está inquieto, tem orado, confiado, mas no fundo se pergunta: será que Ele está mesmo cuidando? Neste vídeo, eu quero falar com você que está cansado de esperar e precisa de um lembrete do céu. O que você colocou nas mãos de Deus não se perdeu. Fica até o final. Você precisa ouvir o que Ele quer te lembrar hoje. É tempo de descansar, não de duvidar. Você já se sentiu assim? Como se tivesse feito tudo certo, orado, confiado, entregado, mas por dentro parece que o coração ainda grita de ansiedade? Essa espera silenciosa, às vezes, dói mais do que o sofrimento em si. Mas hoje, o Senhor te chama para descansar. A palavra diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmos 37:5. Mas entre o entregue e o Ele agirá, existe um tempo. E é nesse tempo que o inimigo sussurra: será que Deus te ouviu mesmo? Mas hoje, Deus te responde: o que você me deu está em boas mãos. Tem horas que parece que Deus está em silêncio, e o silêncio de Deus dói mais do que a resposta que não veio. A alma grita por socorro, mas o céu parece calado. Você ora, clama, entrega, mas os dias passam e nada muda. E aí vem a dúvida: será que Deus realmente pegou o que eu entreguei? Talvez seja o seu casamento, um filho que você já cansou de tentar ajudar, um diagnóstico que tirou o chão, ou até mesmo uma porta de emprego que você tem buscado há tanto tempo. Mas sabe de uma coisa? O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. Às vezes, quando Ele está em silêncio, é porque está agindo em silêncio. Assim como o agricultor não grita com a semente, Deus também não precisa anunciar quando está trabalhando. Ele apenas cuida em silêncio. Você não está abandonado. O que você entregou para Deus está sendo trabalhado nas mãos mais sábias que existem. Mas o coração humano muitas vezes quer respostas rápidas, como quem pede comida num aplicativo. A geração do pra já esqueceu que o tempo de Deus tem outro ritmo, e é nesse intervalo entre o amém e o aconteceu que muitos desistem. Mas a palavra diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55:22. Note, Ele não promete que o justo não enfrentará batalhas. Ele promete sustento, e quem é sustentado por Deus pode até tremer, mas não cai, pode até chorar, mas não é destruído, pode até andar no escuro, mas não caminha sozinho. Eu sei, você queria ver tudo resolvido agora, queria respostas claras, queria que Deus dissesse: vai dar certo, com letras garrafais. Mas fé não é viver pelo que se vê, é viver pelo que se crê. E se você entregou nas mãos dele, saiba, aquilo que sai das suas mãos entra no controle total do céu. É como colocar um presente num cofre inquebrável. Pode parecer que sumiu, mas está guardado com segurança total. Não duvide de Deus no processo só porque não vê resultados imediatos. É como uma raiz crescendo debaixo da terra. Ninguém vê, mas está ali, firme, crescendo para sustentar o que está por vir. Talvez você tenha colocado nas mãos de Deus um sonho, mas de lá para cá, tudo o que aconteceu foi o contrário do que você esperava. As portas fecharam, as pessoas te decepcionaram e as forças foram embora. Parece que entregar para Deus foi o começo do caos. Mas deixa eu te dizer com amor, às vezes Deus desmonta o cenário antigo para montar algo muito melhor. Como quem reforma uma casa velha, ele precisa quebrar antes de construir. Não é castigo, é cuidado. O velho precisa sair para o novo entrar. E se dói, é porque você ainda não viu o que Ele está preparando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. A ansiedade quer roubar o lugar da fé,
quer acelerar o que só floresce com o tempo. Você já viu alguém puxar uma flor para fazê-la crescer mais rápido? Ela quebra. Com a alma é a mesma coisa. Não se violente com pressa, não se torture com comparações. O que Deus está fazendo na sua vida não é cópia do que Ele fez na vida de ninguém. É único, é exclusivo e é no tempo certo. Enquanto isso, cuide do seu coração. Alimente a fé. Fale menos com o medo e mais com Deus. Porque o que você alimenta, cresce. E se você alimentar a esperança, ela floresce. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Às vezes, o que mais falta não é um milagre, é silêncio interior. Olhando para a sua vida agora, talvez você pense, eu não aguento mais, mas há uma força dentro de você que ainda está de pé. É Deus te sustentando mesmo quando você acha que está desmoronando. Ele já viu o que você não vê. Ele já enxugou lágrimas que você nem derramou ainda. E Ele já está no futuro, preparando tudo o que você ainda vai viver. Você não está em abandono, está em construção. E sabe o que acontece com algo em construção? Ainda não está pronto. Então não se julgue, não desanime, não se compare. Você é um processo sendo moldado pelas mãos do Criador. Não pare agora. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar sua perspectiva sobre tudo que está vivendo. Fica comigo até o final. Hoje, Deus quer te ensinar a descansar sem desistir, a confiar mesmo sem entender. Entregar nas mãos dele é um ato de coragem. É dizer, eu não tenho mais controle, mas confio em quem tem. É como deixar seu filho aos cuidados de alguém que você ama e confia. Você descansa, porque sabe que está em boas mãos. Com Deus é assim. Tudo o que está sob o controle de Deus está fora do alcance do medo. E se você sente que perdeu o controle, talvez seja porque Deus finalmente assumiu o volante. Deixe Ele guiar, deixe Ele conduzir e apenas confie. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você. Essa palavra não veio por acaso. É bálsamo para sua alma. É o abraço de Deus em forma de palavras. Tem dias que o coração cansa antes do corpo. Cansa de esperar, cansa de lutar, cansa de acreditar. E o pior é que às vezes ninguém percebe. Por fora você sorri. Por dentro há um cansaço que palavras não explicam. Mas Deus vê. E Ele não te cobra força. Ele te oferece descanso. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Percebe? Ele não disse, sejam fortes e venham. Ele disse, venham como estão. Com os fardos, com a bagagem, com a bagunça. Ele não espera você se consertar para te receber. Ele te recebe para depois te renovar. Às vezes, a dor que você sente não é nem pela demora, mas pela dúvida. Porque quando o tempo passa, vem aquela pergunta cruel. Será que eu entreguei certo? Será que Deus me ouviu mesmo? E aí o coração tenta tomar de volta aquilo que já foi entregue. Começa a orar. E depois tenta resolver com as próprias mãos. Mas Deus não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com eternidade. O relógio dele não atrasa. Ele age quando tudo estiver pronto. Você, as circunstâncias, as pessoas envolvidas, tudo. E isso leva tempo. Por isso não confunda demora com desatenção divina. Ele faz tudo formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. E se o que você está vivendo hoje parece o oposto do que você orou, pode ser exatamente o processo que vai te levar até lá. Deus é especialista em recomeços que começam com lágrimas, em propósitos que nascem do pó, em caminhos que se abrem quando todas as portas se fecham. Lembra disso, a promessa não foi cancelada só porque houve um atraso. O céu não desistiu de você. Às vezes, é você que está tão cansado de esperar, que já nem percebe os sinais pequenos de cuidado que Deus tem dado. A respiração de hoje, o livramento que você nem viu, a força que você achou que não teria.
Isso já é Deus dizendo: ainda estou aqui. Sabe aquela sensação de estar andando no escuro, como se cada passo fosse um risco? Isso acontece quando você entregou para Deus, mas ainda tenta enxergar tudo com os olhos humanos. Só que a fé é exatamente isso: andar sem ver, mas confiar que está sendo guiado. É como atravessar uma ponte com neblina. Você não vê o final, mas sabe que ela está ali. Então, continue andando. Um passo por dia, uma oração por vez, um respirar profundo de cada vez. Porque Deus não precisa que você entenda o caminho inteiro. Ele só precisa que você confie o suficiente para continuar andando, e cuidado com as vozes que tentam enfraquecer sua fé. Tem gente que vai dizer que está demorando demais, que é melhor você desistir, que não vai dar certo. Mas quem te chamou foi Deus e não a opinião dos outros. Ele vê o que ninguém vê. Enquanto você olha a situação de fora, Ele vê o coração de tudo. Enquanto você vê um tempo perdido, Ele vê um tempo de preparo. O ouro só brilha depois do fogo. E talvez seja isso. Você está no fogo do preparo e não no abandono. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Ele está ouvindo tudo. E se hoje você sente vontade de desistir, respire fundo. Não tome decisões definitivas em momentos de fraqueza temporária. Espere passar. Espere clarear. A alma cansada não é o fim. É só um lembrete de que você precisa descansar em Deus. E descansar não é abandonar. É confiar. É dizer: Deus, eu não entendo nada, mas eu confio em Ti. Diga isso nos comentários agora. Eu confio em Ti, Deus. Declare com fé. Quanto mais você fala isso, mais a sua alma ouve. E quando a alma ouve a verdade, o medo começa a perder espaço. Entenda uma coisa: a espera também faz parte da promessa. Ela te amadurece, te alinha, te fortalece. Deus não trabalha só no que você espera. Ele trabalha em você enquanto você espera. É um processo de lapidação. Assim como o escultor tira pedaços da pedra até revelar a obra-prima, Deus também está tirando de você tudo o que te atrapalha de viver o que Ele tem. Às vezes dói, mas é cura. Às vezes machuca, mas é libertação. No fim, você não vai apenas receber o que pediu. Você vai estar pronto para viver isso com plenitude. Deus sabe o quanto você já chorou em silêncio. Sabe das noites em que ninguém viu, das orações que mal saíram da sua boca porque o cansaço era maior que as palavras. Ele conhece a sua caminhada como ninguém. Não há dor sua que tenha passado despercebida. Não há lágrima que tenha caído sem ser recolhida. Às vezes, parece que ninguém entende o que você sente. Mas Deus entende até o que você mesmo não sabe explicar. E é por isso que você pode descansar. Porque quando as suas forças se acabam, as dele continuam. Quando você chega ao fim, ele começa a agir com mais intensidade. Você não precisa carregar tudo sozinho. A entrega verdadeira é quando você diz: seja feita a tua vontade, mesmo quando a sua vontade quer gritar outra coisa. Isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. É reconhecer que Deus sabe mais, vê mais, conhece mais. Ele vê o quadro completo da sua vida, enquanto você só vê um pedaço. E mesmo assim, Ele te ama com intensidade total. Mesmo vendo suas dúvidas, sua impaciência, seus erros, Ele não te rejeita. Pelo contrário, Ele permanece. Fica ao seu lado nos seus piores dias e te fortalece quando tudo dentro de você quer desabar. Essa é a graça que sustenta, o amor que cobre, a fidelidade que permanece. Pode ser que nesse momento o cenário pareça desfavorável. As contas acumulando, as portas ainda fechadas, os relacionamentos difíceis, o corpo cansado. Mas a sua vida não se resume ao agora. Deus está escrevendo uma história que vai além do que você vê hoje.
E ele não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele age na tempestade, no vale, no deserto. Ele usa até o que era para o mal como instrumento de transformação. Por isso, não se prenda ao que seus olhos estão vendo. Confie no que o Espírito já está trabalhando nos bastidores. Há mais acontecendo do que você imagina. Não deixe que o tempo de espera roube de você a paz que Deus te prometeu. Porque a promessa continua viva, mesmo no silêncio. E Deus não esquece. Ainda que o mundo inteiro se esqueça do que você pediu, ainda que ninguém mais ore com você, ainda que tudo pareça distante, Deus não esqueceu. Ele se lembra de cada oração. Cada lágrima que caiu foi vista. Cada vez que você disse, Senhor, me ajuda, Ele ouviu. E Ele ainda está agindo mesmo quando não parece. Fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. E quando Deus promete, Ele cumpre. À maneira dEle, no tempo dEle, mas sempre com perfeição. Se o seu coração está aflito, inquieto, sufocado por preocupações, essa é a hora de fazer o que a palavra diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Isso não é apenas um conselho, é um chamado à confiança. Deus sabe cuidar da sua vida melhor do que você, e Ele não quer te ver sobrecarregado. Ele quer te ver livre. Não significa que tudo será fácil, mas significa que você pode caminhar com paz, mesmo no meio da luta. Porque essa paz não vem do que acontece ao redor. Ela vem do que habita dentro de você. A presença real, viva e constante do Espírito Santo. E quando vierem os pensamentos de medo, de dúvida, de desistência, lembre-se, essas vozes não vêm de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Ele nunca vai te empurrar para o desespero. Ele te chama para perto, te consola, te renova. Mesmo quando você está fraco, Ele permanece forte. Mesmo quando sua fé vacila, Ele continua fiel. Não se condene por sentir dor, não se culpe por estar cansado. O Senhor conhece os limites do seu coração. Ele vê sua intenção de confiar, mesmo quando tudo em você quer desistir. E é por isso que Ele continua te segurando. A esperança não é a ausência de luta. É a certeza de que a luta tem um propósito. Você está sendo moldado, está sendo ensinado, está sendo preparado. E tudo o que você colocou nas mãos de Deus está exatamente onde deveria estar, sob o cuidado de um Pai que é perfeito, justo e amoroso. Mesmo que leve tempo, mesmo que não faça sentido agora, confie. O final da história que Deus está escrevendo será maior do que qualquer sonho que você já teve. Você ainda vai agradecer por não ter desistido. Ainda vai sorrir com leveza, ainda vai olhar para trás e entender o motivo de tudo. Se essa palavra encontrou seu coração, declare nos comentários, eu descanso em Ti, Senhor. Escreva com fé, escreva para você lembrar, escreva como uma semente de confiança plantada no solo da sua alma. Porque às vezes basta uma decisão, mesmo cansado, mesmo sem entender, para abrir caminho para o agir de Deus. Ele está com você, não largou a sua mão, ainda tem muita coisa boa para viver. Não pare agora. O que está por vir é maior do que tudo que já passou. Há momentos em que tudo dentro de nós grita por uma resposta imediata. O coração se aperta, os pensamentos se agitam e parece que não conseguimos mais suportar nenhum dia a mais nesse lugar de espera. Mas é justamente aí que o céu se move com mais força. Quando suas forças naturais se esgotam, a graça de Deus começa a sustentar cada parte do seu ser. Quando você pensa que vai cair, Ele te firma. Quando você acha que não vai aguentar, Ele te carrega. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmos 23, 4. Você não está sozinho agora, nunca esteve. Tem algo sagrado acontecendo dentro de você que o mundo lá fora não consegue ver.
O Espírito de Deus está trabalhando em silêncio, curando feridas que você nem sabia que estavam abertas, renovando sua mente, acalmando seu espírito, alinhando o que está desalinhado dentro de você. Isso é mais do que sobre esperar algo que vai acontecer. É sobre se tornar alguém capaz de viver aquilo que está por vir. Não olhe apenas para o que você quer que mude ao seu redor. Veja o quanto você já está sendo transformado por dentro. Deus está fazendo algo novo. E Ele faz sem alarde, mas com profundidade. Você não vai terminar essa fase como começou. Deus está construindo firmeza onde antes havia instabilidade. Está derramando maturidade onde havia medo. Está ensinando você a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Você vai sair disso mais forte, mais sensível à voz dele, mais cheio de esperança. E quando o que foi prometido chegar, você vai saber, foi Deus e só Deus. Nenhum esforço humano, nenhuma força do braço, nenhuma manipulação, apenas fidelidade divina, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Ele está cumprindo, exatamente como prometeu. Talvez hoje você esteja se sentindo como alguém esquecido no meio da multidão, como se as promessas feitas a você tivessem se perdido no tempo, como se tudo estivesse paralisado, como se nada estivesse caminhando e o céu estivesse em silêncio. Mas eu te digo com toda certeza, Deus não esquece. O que você vive agora pode até parecer estagnação, mas aos olhos do céu é um processo. Tem raízes sendo fortalecidas, onde você só vê terra seca. Tem respostas sendo preparadas, onde você só percebe o vazio. Deus trabalha em silêncio quando precisa te ensinar a confiar sem ver. Ele está ensinando seu coração a depender dele acima de tudo. E mesmo que o mundo te diga que é tarde, que acabou, que não tem mais jeito, a última palavra ainda é dele. E quando ele fala, tudo muda. Não é sobre o tempo humano, é sobre o tempo divino. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que Deus ainda vai te entregar. Você não foi chamado para viver como refém da ansiedade. Você foi chamado para viver com paz, mesmo em meio ao caos. E essa paz não é ausência de luta, é presença de Deus. Você pode estar enfrentando batalhas emocionais, financeiras, familiares, internas, e tudo isso cansa, eu sei, mas Deus também sabe. Ele vê as batalhas invisíveis, as lágrimas que ninguém enxuga, os pensamentos que você luta todo dia para não deixar vencer. Mas é nesse chão, nesse deserto, nesse momento frágil, que ele se revela com mais intensidade, porque é quando você reconhece sua fraqueza que a força dele te envolve por inteiro. E você pode não estar vendo uma saída agora, mas a verdade é que Deus já está abrindo caminho. E o que ele começou, ele vai terminar. Continue firme. Você está sendo sustentado por algo muito maior do que sente. Você está sendo sustentado pela fidelidade de um Deus que nunca abandona. O que você entregou para Deus não está perdido. Está sendo cuidado. Está sendo trabalhado por mãos que nunca falham. Talvez não esteja tudo como você imaginou, mas com certeza está sendo conduzido por alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Não permita que a ansiedade, o medo ou o silêncio momentâneo abalem a sua fé. A entrega verdadeira requer confiança contínua, e a confiança em Deus nunca volta vazia. Continue descansando, continue esperando, continue crendo, porque aquilo que foi colocado nas mãos dele está nas melhores mãos possíveis. Agora é o tempo de respirar fundo e lembrar quem está no controle. Não é você, não é o tempo, não são as pessoas, é Deus. O mesmo Deus que te deu a força para chegar até aqui vai te dar o consolo necessário para permanecer e a vitória na hora certa para celebrar. Não desista. O que está sendo construído dentro de você é maior do que você imagina.
E o que vem de Deus, além de ser perfeito, chega na hora exata. Guarde isso. O que você entregou para Deus continua seguro e Ele não falha. Agora eu quero orar por você. Que Deus abençoe grandemente. Oramos ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com os corações abertos, reconhecendo que precisamos de Ti mais do que de qualquer resposta imediata. Sabemos que não controlamos o tempo, nem as circunstâncias, mas confiamos no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua fidelidade. Toma agora tudo o que temos entregado, nossos sonhos, medos, incertezas, pessoas, projetos, decisões e preocupações. Renova nossa mente, acalma nosso espírito, fortalece nosso interior. Ajuda-nos a descansar verdadeiramente em Ti, a confiar mesmo quando não entendemos, a esperar mesmo quando dói e a crer mesmo quando tudo parece contrário. Que o Teu Espírito Santo nos envolva agora com paz, com direção, com esperança e com força para continuar. Declaramos que nossas vidas estão nas Tuas mãos e o que entregamos a Ti está bem guardado. Que a Tua vontade seja feita, pois ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Ative o sininho para continuar recebendo essas palavras que fortalecem, curam e renovam. E se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Seja um instrumento de consolo para outra vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te sustente, te abençoe e te renove profundamente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o que está nas mãos de Deus está em segurança, sempre.